Muito bem, turma. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos dar continuidade à disciplina Direito Internacional Público, falando sobre regime jurídico da migração, que nós começamos na semana passada. E vamos dedicar mais 2 aulas a respeito desse tema, né? 2 aulas a esse tema. Uma informação. Eu alterei a data da nossa prova do terceiro bimestre. Ela vai para o dia 16 de julho, em função das minhas férias, de que eu já havia alertado vocês. Então, o conteúdo da prova, 16 de julho está até que distante ainda, né? Então, vocês terão mais 2 aulas e aí a prova. E o conteúdo, então, da prova são os temas que nós vimos no bimestre. O Estado no direito internacional, relações diplomáticas e consulares, domínio público internacional e esse tema amplo, regime jurídico da migração. Aqui nós vamos dedicar 4 aulas no total. E aí, nas aulas dos dias 23 e 30 de julho, vocês terão atividades remotas, tá? Então, eu vou atribuir atividades para vocês fazerem nesses dias, valendo a pontuação de trabalho deste terceiro bimestre, tá? E daí, o quarto bimestre, a gente volta na aula seguinte a essa daí, né? No começo de agosto. E aí, o quarto bimestre vai ser um pouco mais curto, a gente começa com conflitos internacionais. Muito bem, então esse é o recado aí sobre mudança que eu queria dar para vocês. 16 de julho é a data da prova. O conteúdo que nós estamos vendo, estamos no tópico 7 do conteúdo programático, regime jurídico da migração. Na aula da semana passada, nós vimos de regime jurídico da migração esses tópicos que aí estão elencados, né? Vimos a terminologia, diferença entre migrante, imigrante, emigrante, né? Imigrante é quem vem, emigrante é quem vai. Para quem tem alguma dificuldade, pense em importação e exportação, né? I é que vem, E é que vai. E é tudo uma questão de perspectiva. Estrangeiro é um termo que está na Constituição, mas que não é mais empregado na nova legislação migratória. A nova legislação migratória tomou cuidado de não usar mais esse termo, estrangeiro. Então, a legislação usa migrante e visitante, tá? Esse é o termo que aparece na legislação. Visitante, então, é quem vem, quem não tem a nacionalidade brasileira, e vem para estadas curtas, seja por passagem, seja a turismo, negócios. A nova legislação migratória é composta pela lei e pelo decreto que a regulamenta. A lei de migração é 13.445, de 24 de maio de 2017, e o decreto 9199, que entrou em vigor em novembro, junto com a entrada em vigor da lei. Então, nós temos esses 2 documentos. O meu livro, o meu e-book, que nós estamos seguindo aqui na disciplina, ele está defasado nesse aspecto, nesse tópico, infelizmente. Como eu disse para vocês, eu lancei em abril de 2017. Em maio de 2017 veio a nova lei. E eu ainda não consegui, e não sei se vou ter oportunidade de fazer uma revisão nele nesse aspecto. Então, é o único tópico do meu livro que eu peço para que vocês não usem, né? Embora haja lá conceitos gerais, princípios, exemplos, enfim, que continuam válidos, né? Mas a legislação não. A legislação antes era o Estatuto do Estrangeiro, que é a legislação a que eu faço referência no e-book. Quem tiver a oportunidade de ver, vai ver que o regime migratório mudou bastante. Essa questão de vistos aí foi bastante simplificada, né? Os destinatários da nova legislação são imigrantes, emigrantes, visitantes e apátridas. E também brasileiros no exterior. Porque esse é um aspecto da lei de imigração ao qual nós não vamos nos dedicar. Esse é tópico para outra disciplina, não para a nossa. Por exemplo, direitos fundamentais. Os princípios que estão na lei de imigração, no artigo 3º, princípio da não criminalização da migração, repúdio à xenofobia, ao racismo, acolhida humanitária, etc. São vários princípios. Nós vimos também os documentos de viagem, que são os documentos que uma pessoa pode ter para poder viajar, né? É um pressuposto. A pessoa tem que ter um documento. Então, do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista da nossa legislação, os documentos estão ali elencados. Por exemplo, passaporte, que é o documento genérico, nem precisava estar na lei, porque já é tratado especificando
a necessidade do passaporte, mas a lei reitera, né, essa exigência. Se não tiver o passaporte, que é o documento mais coringa, digamos assim, a pessoa que não tiver nenhum documento pode obter um laissez-passer da Polícia Federal no momento do ingresso, uma autorização de retorno, quando é estrangeiro que vive no Brasil e vai viajar e quer retornar, salvo-conduto, carteira de marítimo, certificado de que integra a tripulação aérea, tripulação de aeronave. Então, são vários os tipos de documento. E junto com os documentos é necessário ter o visto. Para entrar no Brasil, os vistos são esses. Atenção, gente. Eu vejo que às vezes alunos confundem na prova, eu observo isso, que não entende que nós estamos vendo do ponto de vista da lei brasileira, tá? Nós estudamos direito internacional até aqui do ponto de vista da lei, das normas internacionais e também à medida em que elas são incorporadas no Brasil. Aqui nós estamos dando um tópico de direito interno que regula um tema internacional. No caso, nós estamos estudando apenas a legislação migratória do Brasil. Cada país vai ter a sua. Então, esses vistos, esses documentos são os previstos para o Brasil, tá? Quem vai viajar para outro país, lá vão ser outros documentos, vão ser passaporte em todos, né? Vão ser outros tipos de visto. Esses daí são do Brasil, tá? Só para deixar claro. Eu sempre tenho um aluno que não entende isso e fala alguma coisa assim, né? Diferente disso na prova. E o visto é uma expectativa de direito. Ele não dá direito líquido certo de ingressar no país. E os vistos, nós temos uma simplificação do regime de vistos. Hoje são visto de visita, visto temporário, diplomático, oficial e de cortesia. Os dois primeiros são os vistos mais comuns, mais comumente atribuídos à população. Os outros dois são muito específicos. Muito bem, então isso foi o que nós vimos na semana passada. Hoje, em regime da migração 2, nós vamos ver ainda o ingresso, algumas outras situações de ingresso, impedimento de ingresso e a retirada compulsória. Nós começamos a ver ingresso semana passada, né? Lembrando que quando a gente fala em legislação migratória, são 3 coisas: ingresso, permanência e saída. Ingresso, permanência e saída. As condições para entrar, as condições para permanecer e as situações de saída. Quando a saída não é voluntária, nós falamos em retirada compulsória. E é isso que nós vamos falar agora como um tópico da disciplina. E quais são os mecanismos de retirada compulsória? Repatriação, deportação e expulsão. Não entra aqui extradição, transferência internacional da pessoa presa. Esses são tópicos de cooperação jurídica internacional. Retirada compulsória é quando o país age sozinho. No caso, o Brasil age por medida unilateral própria para retirar o não brasileiro, o visitante, né, o migrante e o visitante. Ou seja, repatriação, deportação e expulsão. Medidas unilaterais. Extradição, transferência internacional da pessoa presa, transferência da execução da pena, são institutos de cooperação jurídica internacional, ou seja, o Brasil atua junto com outros países para aplicar essas medidas. Aqui, em retirada compulsória, são as situações em que o Brasil sozinho retira o estrangeiro. Muito bem, então vamos começar falando do ingresso, né? Então, nesta aula, vamos falar de outras situações de ingresso, como residente fronteiriço, apátrida, asilo político, autorização de residência, união familiar, as situações de impedimento de ingresso e as situações de retirada compulsória, que são a repatriação, deportação e expulsão. Começando pelo ingresso. Então, nós já falamos sobre os documentos e os vistos. Agora, vamos ver outras situações de ingresso que não sejam aqueles dos vistos. Nós temos a situação do residente fronteiriço, o apátrida, no caso, a lei chama de proteção ao apátrida, o apátrida vai ser protegido, ele é objeto de zelo por parte do Estado brasileiro, o asilo político, a autorização de residência e a reunião familiar. Então, vamos começar, então, pelo residente fronteiriço, artigos 23 a 25 da Lei de Imigração. No caso, o residente fronteiriço é alguém que mora em outro país que tenha fronteira com o Brasil e more na região de fronteira.
Então, vejam, tem várias condições, né? Ele tem que ser não brasileiro, estrangeiro. Ele tem que viver em um país limítrofe com o Brasil. E ele tem que viver na região de fronteira desse outro país. Aqui, como nós estamos em região de fronteira, é fácil de imaginar, é fácil de entender. Quem vive em Cidade Leste já, em princípio, atende às condições, né? Não todas as condições, mas atende essas primeiras condições para conseguir a autorização do residente fronteiriço. Então, Cidade Leste, Porto Iguaçu, Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, entre outras. Então, para facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para a realização de atos da vida civil. Então, trata-se de alguém que vive nessas condições e que vem muito para o Brasil, na região de fronteira, para realizar atos da vida civil. Vocês podem imaginar os mais variados. Para estudar, para realizar atividade comercial, para fins de lazer, para fins de visitar a família. Então, são várias as situações. Para fazer consulta médica, por que não? E aí, o estrangeiro nessa situação, que precisa vir ao Brasil com frequência, ele pode requerer essa autorização do residente fronteiriço para a realização de atos da vida civil. E a autorização será restrita geograficamente falando. No caso, a própria autorização vai indicar o município fronteiriço ou o espaço geográfico no qual o residente fronteiriço estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos. Então, no caso da nossa região, né, então quem vive em Porto Iguaçu ou Cidade Leste e precise vir ao Brasil para fazer consultas médicas periódicas ou para estudar, vai conseguir o visto de residente, a autorização de residente fronteiriço, e vai estar lá no documento que é em Foz do Iguaçu. Então, apenas dentro dos limites de Foz do Iguaçu, ele pode exercer os atos da vida civil. Se ele precisar ir para além, aí ele tem que fazer outro tipo de ingresso, outro visto de ingresso para poder, né? Então, é restrito geograficamente. O residente fronteiriço detentor da autorização gozará das garantias e dos direitos assegurados pelo regime geral de imigração. O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será especificado no documento de residente fronteiriço, conforme o parágrafo 2º do artigo 24. Olhem o que diz o artigo 25. O documento de residente fronteiriço será cancelado a qualquer tempo se o titular tiver fraudado o documento ou utilizado documento falso para obtê-lo, obtiver outra condição migratória, sofrer condenação penal ou exercer direito fora dos limites previstos na autorização. Então vejam que são situações de cancelamento da autorização do residente fronteiriço. Proteção ao apátrida, artigo 26 da Lei de Imigração. O que é o apátrida? Nós temos uma definição na lei. Essa definição é dada logo no comecinho da lei, no inciso 6º do artigo 1º. Então, apátrida é a pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Então, apátrida é alguém que não tem a nacionalidade de nenhum país. O nome é enganoso, né? Ele pode levar a um equívoco. Você pensa apátrida é alguém que não tem uma pátria. Errado. Pátria é um conceito cívico, um conceito sociológico, não é um conceito jurídico. O conceito jurídico é Estado. O Estado, sim, é um conceito jurídico. Então, quando a gente fala em apátrida, nos interessa o vínculo jurídico. Então, alguém que não tem um vínculo jurídico de nacionalidade com nenhum Estado é uma apátrida, e não com nação. A nação não tem personalidade jurídica, como vocês sabem. Então, e pátria, muito menos. Né? Então, o termo apátrida leva ao equívoco de achar que se refere à pátria, mas, na verdade, se refere à nacionalidade. Uma apátrida não tem uma nacionalidade. E a condição do apátrida é apatridia.
Existem dois nomes para essa condição, apatria e apatridia. Os dois nomes são corretos. Mas a lei opta pelo nome apatridia, coisa que não se fazia no Estatuto do Estrangeiro. Mesmo porque o Estatuto do Estrangeiro nem mencionava a pátria. Então é uma nomenclatura nova, apatridia, tá? No meu livro, no meu e-book, eu usava o outro termo, apatria. Essa é outra coisa que eu preciso revisar. Não que esteja incorreto, mas como a lei fez uma opção, a gente tem que seguir essa opção, né? Então a condição do apátrida é apatridia. O processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum Estado. Reconhecida a condição de apátrida, o solicitante será consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira. Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre o reconhecimento será encaminhada ao órgão competente do Poder Executivo para a publicação dos atos necessários à efetivação da naturalização no prazo de 30 dias, e esse é um modus de naturalização que recebeu o nome de naturalização simplificada. Então, o apátrida, quando for reconhecido como tal, o apátrida está no Brasil e foi reconhecido como tal, oferecer-se-á a ele a possibilidade de naturalização, se ele quiser, né? Ele não é obrigado. Se ele não quiser, ele pode permanecer no estado, no território brasileiro sem problema. Agora, se ele quiser, esse apátrida pode se naturalizar. Então, a lei fala que é o órgão competente do Poder Executivo. Até hoje, nós só tivemos um caso duplo, né, de duas irmãs que se naturalizaram. Deixa eu ver se está aí no próximo slide. Não. Aqui, ó. Aqui está uma delas, a Mahamama. Eu vou contar melhor esse caso em direito constitucional, tá, gente? É um caso que... Ah, não, perdão. Vocês são do segundo ano, esqueçam. A Mahamama, eu vou contar toda a história dela. Ela é filha de pai libanês, de pai e mãe sírios. O pai é cristão, a mãe muçulmana. E a Síria não permite casamento interreligioso. Então, os pais, né, cada um de uma religião, sírios, não podiam se casar na Síria. Então, eles se mudaram para o Líbano, onde se estabeleceram, e se casaram. E lá eles tiveram 3 filhos, né? A Marra e uma irmã e um irmão dela. E no Líbano, eles não tinham a nacionalidade. Os filhos não tinham a nacionalidade. Os filhos nasceram apátridas. No caso, a Mahamama, vamos ficar só com ela. A Mahamama não tinha nacionalidade da Síria, porque o casamento não era reconhecido, não era um casamento legal. Então, os pais não transmitiram a nacionalidade para ela, à luz da legislação da Síria. Então, não tinha o jus sanguinis, a nacionalidade pelo sistema jus sanguinis, não tinha. E também não tinha nacionalidade do sistema jus solis, porque o Líbano, onde ela nasceu, não adota o sistema jus solis de atribuição da nacionalidade. Então ela nasceu apátrida, sem nenhuma nacionalidade. E ela passou a maior parte da vida, ela passou a juventude, né, até a infância, a juventude, sem se dar muita conta da dificuldade que era isso. Eu já vi entrevista dela, isso era numa entrevista dela no programa do Bial, que eu assisti meio de surpresa. Nessa entrevista, ela contou que quando ela era criança, jovem, ela não tinha se atentado para os problemas de ser apátrida. Ela lembra que havia problemas na matrícula, na escola, mas a mãe dela resolvia. Ela foi sentir mesmo o peso na vida adulta, porque ela não podia ter carteira de trabalho, então ela sempre era subcontratada e sempre tinha que se esconder da fiscalização. Ela não podia tirar a carteira de motorista, ela não podia comprar um celular, não podia ter não tinha documentação, então ela viveu de maneira precária. Até que, em 2014, o Brasil recebeu uma leva de refugiados do conflito da guerra da Síria, e ela veio entre eles, ela e os 2 irmãos dela vieram. Isso foi em 2014. E chegaram aqui e se estabeleceram, só que não havia uma legislação de apatridia, de acolhimento do apátrida. 3 anos depois veio a lei de imigração, que acolheu os apátridas, e os 3, então, pediram
o reconhecimento da condição de apátrida. Ali, onde fala que o órgão do Poder Executivo, o órgão competente do Poder Executivo vai publicar os atos, para esse caso, que foi o primeiro e até agora o único, foi o próprio Ministério da Justiça que fez o trâmite. Mas ainda há de ser especificado um órgão do Poder Executivo que a gente não sabe qual. Mesmo porque a condição de apatridia não é tão comum, né? Pensa, só aconteceu um caso até agora. Um caso triplo, na verdade, né? Os 3 irmãos. Então, eles tiveram reconhecida a condição de apátridas, receberam uma série de direitos, mas, infelizmente, o irmão dela foi morto numa tentativa de assalto em São Paulo, que é bastante surreal, né? Porque o indivíduo sobreviveu à guerra da Síria, onde já morreram centenas de milhares de pessoas, para vir morrer numa tentativa de assalto. E aí foi oferecida às duas irmãs a possibilidade de se naturalizarem brasileiras, e elas quiseram e se naturalizaram numa cerimônia na ONU, né? A Mahamamo ela deu mais depoimento, apareceu em entrevistas, a irmã dela é mais discreta, né? Mas são as duas irmãs as primeiras a passarem pelo processo de naturalização simplificada. Então, esse é um processo novo de naturalização que está na lei de imigração. Então, esse tópico de nacionalidade, que a gente não tem espaço para estudar aqui em direito internacional, que a carga é muito, muito pouca, mas que possivelmente será estudado em direito internacional privado, é uma modalidade de naturalização nova introduzida pela lei de imigração. Então, quem estuda a nacionalidade tem que atentar para essas novidades aí trazidas pela lei de imigração, que foram várias. O apátrida reconhecido que não opte pela naturalização imediata terá autorização de residência outorgada em caráter definitivo. Como eu dizia, ele não é obrigado a se naturalizar brasileiro. Subsistindo a denegação do reconhecimento da condição de apátrida, é vedada a devolução do indivíduo para o país onde sua vida, integridade pessoal ou liberdade estejam em risco. E há direito de reunião familiar a partir do reconhecimento da condição de apátrida. Então, veja, o apátrida que teve denegada, né, a pessoa que se alegava apátrida, mas não foi reconhecida como tal, ainda assim ela tem o direito de não ser entregue para um país onde sua vida ou liberdade estejam ameaçadas. E o apátrida, reconhecido como tal, tem o direito de reunião familiar, que a gente vai falar já já. Basicamente, pode trazer a família. Tá? Esse é o direito de reunião familiar. Casos de perda da proteção ao apátrida. Então, o apátrida vai deixar de ser protegido nas seguintes situações: renúncia voluntária, espontânea, prova de falsidade dos documentos invocados para o reconhecimento da condição de apátrida, existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado decisão negativa. Digamos, atuação, condenação como terrorista em algum lugar, né? E a naturalização simplificada, de que eu dizia, está no artigo 26. Regulamento disporá sobre o Instituto Protetivo Especial do Apátrida, consolidado em processo simplificado de naturalização. Asilo político. Próxima modalidade de ingresso. Asilo político. Então, uma pessoa que seja perseguida em algum país por suas opiniões e posicionamentos políticos pode requerer, no momento do ingresso do Brasil, que seja reconhecida essa condição de asilada. Então, é o asilo político. Existem duas modalidades de asilo político: o asilo político diplomático e o asilo político territorial. O diplomático é o que se perfaz no espaço da embaixada. Então, alguém que esteja fugindo da jurisdição local pode bater na porta da embaixada brasileira em outro país e lá se refugiar, pedindo asilo. É o que a gente chama de asilo diplomático. E o Estado brasileiro pode conceder o asilo diplomático, como já concedeu em várias circunstâncias, e acolher aquela pessoa. Então, o asilo diplomático é aquele que se faz na embaixada. O asilo territorial é aquele que se faz no território brasileiro. Então, normalmente, quando se concede o asilo diplomático, a ideia, a pretensão é que se converta o asilo diplomático em territorial.
seja, trazer, assim que possível, a pessoa que está lá na embaixada para o território brasileiro. Mas nem sempre é possível, né? Então, muitas vezes a pessoa fica lá ilhada na embaixada. Então, eu reitero que nós estamos vendo da perspectiva da legislação brasileira. Mas eu vou dar alguns exemplos externos, estrangeiros. Durante a Guerra Fria, houve um clérigo, deixa eu me lembrar agora, na Hungria, que se refugiou, pediu asilo político na Embaixada dos Estados Unidos e ficou lá vivendo lá por uns 40 anos. Só depois da queda do Muro de Berlim e a reabertura política do país é que ele saiu da Embaixada dos Estados Unidos. Ficou 40 anos vivendo na Embaixada dos Estados Unidos. Outro caso, deixa eu ver. O Julian Assange, ele tinha um mandado de prisão contra ele na Inglaterra para ser deportado para a Suécia sob uma obscura acusação de estupro, e de lá ele poderia ser reextraditado para os Estados Unidos, onde ele poderia ser condenado à pena de morte por vazamento de documentos. Então, na iminência de ser preso pelas autoridades britânicas, ele pediu asilo diplomático ao Equador. E ele entrou na Embaixada do Equador em Londres e ficou vivendo lá por anos, acho que viveu lá uns 5 anos. Até que mudou o governo do Equador e o Equador revogou o asilo do Julian Assange e ele foi preso pelas autoridades britânicas. Eu não tenho certeza do status atual dele, né? Mas eu lembro que ele estava na iminência de ser extraditado para os Estados Unidos. Eu parei de acompanhar o caso, então não sei muito bem o que deu. O Stroessner, Alfredo Stroessner, foi ditador do Paraguai durante décadas. Em 1989 ele foi deposto num golpe e aí ele pediu asilo político ao Brasil. E o Brasil concedeu a ele o asilo territorial e ele passou a morar no Brasil tranquilamente, numa mansão às margens da Lagoa Paranoá, com sua fortuna acumulada aí, com corrupção de décadas. E o Paraguai pedia extradição e o Brasil nunca concedeu. O STF sempre denegou o pedido de extradição do Stroessner, alegando que ele era asilado político. Então, Alfredo Stroessner, após ser deposto no Paraguai, teve os pedidos de extradição denegados pelo STF em função do asilo territorial. Também tem o caso do ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que tinha sofrido processo de impeachment no seu país e foi expulso do país pelos militares. Daí ele voltou de maneira subreptícia ao país e foi pedir asilo na Embaixada do Brasil, em Tegucigalpa. E aí, nesse caso, é um caso de asilo diplomático. O senador boliviano Roger Pinto, asilado na Embaixada do Brasil em La Paz e depois trazido de carro sem autorização, que foi um asilo diplomático transformado à força em asilo territorial. Então, 3 casos aí de asilos do Brasil. Olha aí o Manuel Zelaya, não sei se você se lembra desse caso. Foi entre 2009 e 2010. Então, após ser deposto por tentativas de mudar a Constituição e instituir a reeleição, o ex-presidente Manuel Zelaya passou 4 meses na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa. Apesar de ser acusado pela oposição de ter cometido 18 crimes, entre delitos políticos e comuns, a ONU classificou a prisão de Zelaya como um golpe militar. Não a prisão, né? A deposição do Zelaya e ele foi obrigado a deixar o país. Os militares levaram ele até um aeroporto e puseram ele num voo para fora do país. Isso, então, foi o que mais caracterizou o golpe em Honduras. Daí ele voltou para o país. Não tem mais aí. Ele voltou e foi pedir asilo para o Brasil, na Embaixada do Brasil. O Brasil concedeu e ele ficou vivendo 4 meses lá. Uma condição para a concessão do asilo diplomático é que a pessoa deixe de intervir politicamente no seu país. Tem que se aquietar, né? E eu lembro, na época, o Zelaya subia no telhado da Embaixada do Brasil e discursava para uma multidão de apoiadores lá embaixo, né? Ou seja, ele violava aí os princípios do asilo diplomático, do asilo político, que era na modalidade diplomática. Até que a situação política do país mudou e ele pode sair tranquilamente, sem medo de ser preso, né? Ou sofrer qualquer represália. O senador Roger Pinto era um senador da Bolívia que se dizia perseguido
pelo governo do Evo Morales, na Bolívia. Então, o opositor de Evo Morales chegou ao Brasil sem licença para deixar a Bolívia. Pinto foi condenado à prisão por corrupção, mas alega perseguição política. Tá. O caso já começa do meio. Então foi o seguinte, então ele pediu a embaixada do Brasil, ele pediu o asilo diplomático e foi concedido. Aí o Brasil, o governo brasileiro, pediu para o governo boliviano a concessão de um salvo-conduto. Pediu ao Evo Morales que desse um salvo-conduto ao Roger Pinto para que ele fosse conduzido até o Brasil. Ou seja, para que o asilo diplomático se convertesse em asilo territorial. E o governo do Evo Morales denegou o salvo-conduto. Salvo-conduto é uma garantia de não ser preso no trajeto. Então, com o salvo-conduto, pode trafegar livremente sem ser preso. No Brasil, nós temos esse instituto também. Mas a Bolívia denegou. Então, ele ficou morando lá. Deixa eu ver se fala a notícia há quanto tempo. É que essa notícia já fala do meio de outra questão. Enfim, ele ficou morando lá, eu vou chutar, uns 3 anos. Ele ficou morando na Embaixada do Brasil. Aí um diplomata brasileiro, que o via todos os dias, porque o que eles fizeram foi transformar uma sala num quarto, né? Colocaram lá como se fosse um quarto de hotel com mínimos elementos para o dia a dia do indivíduo. Tinha uma esteira, né, para ele andar e tal. Mas enfim, ele era um prisioneiro dentro da embaixada. Não podia pôr o pé na rua, que seria preso. E aí um diplomata brasileiro de nome, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. O sobrenome dele é Saboia. Eduardo Saboia, um diplomata brasileiro. Convivia com ele diariamente, eu via lá, e deles que via o sujeito definhando, deprimido, pensando em suicídio e tal, e ele ficou conduído. O que esse diplomata brasileiro fez? Colocou o ex-senador dentro de um carro oficial e veio dirigindo para o Brasil. Trouxe o sujeito, né, sem ter salvo-conduto. Quebrando a cadeia de comando da diplomacia brasileira. A diplomacia, turma, é mais ou menos rígida como a hierarquia militar. Então, os militares prezam muito a hierarquia, o respeito à hierarquia, à estrutura. Na diplomacia é a mesma coisa. Há muito zelo para com o respeito à hierarquia na diplomacia. E tem alguns aspectos militares na diplomacia, sabe? A disposição de servir a qualquer hora, a qualquer momento, ser enviados para algum lugar, né? Muito sem levar em consideração sua vontade pessoal. Então tem um pouco disso. Tem esse componente, né? E o que esse diplomata fez foi quebrar a cadeia de comando. Isso foi considerado muito grave, considerado gravíssimo. Além de ele ter posto a sua vida e a vida desse senador em risco ao fazer isso. E ele foi dirigindo, né, até lá, até o Brasil. Aí tem o trajeto. Ele saiu de La Paz e foi até Corumbá. 22 horas em carro, num carro da embaixada com apoio de fuzileiros navais. Aí depois, já no Brasil, aí já não tem problema, aí já transformou o asilo diplomático em territorial, aí ele viajou para encontrar familiares em Brasília. Não, avião de familiares do senador Ricardo Ferraz. Local de atuação do parlamentar, a província de Pando, na região amazônica. Olha, em 2012 ele se refugia na embaixada. Em 2013 acontece isso. Não, foi 1 ano e pouco, não foi tanto tempo assim, não. 1 ano e pouco que ele permaneceu. Ok, turma? Alguma dúvida? Vocês andam muito quietos na minha disciplina? Vou considerar esse silêncio como um sim.
Asilo político, artigo 27 a 29, então vamos ver os dispositivos. Artigo 27. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre as condições para a concessão e a manutenção de asilo. Artigo 28. Não se considera asilo a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 98, promulgado pelo decreto tal. Então, são os 3 tipos penais do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Crimes contra a humanidade, crime de genocídio e crimes de agressão. Então, são os 3 tipos penais. Se a pessoa foi, no caso, tiver cometido algum desses crimes, seja acusada ou condenada, ela não pode receber asilo. Artigo 29. A saída do asilado do país sem prévia comunicação implica a renúncia ao asilo. Então, o asilado tem que sempre comunicar que vai sair, né? Comunicar ao Ministério da Saúde que vai se retirar do país, por qualquer motivo. Próximo instituto de ingresso é a chamada autorização de residência, entre os artigos 30 e 36 da lei. No antigo Estatuto do Estrangeiro, era um direito que acompanhava certos vistos. Na lei de imigração, pode ser acumulada com vistos de visita ou temporários. Então, no antigo método do Estatuto do Estrangeiro, havia lá vários vistos e alguns vistos implicavam direito de residência. Por exemplo, turista não podia ter direito de residência. Já o detentor do visto temporário de estudo, sim, tinha direito de residência, mas não de domicílio. O visto temporário de trabalho tinha direito de residência. O visto de passagem não tinha direito de residência. Então, era um direito que era acumulado com o visto. O visto dizia o que tinha, né? Quanto tempo podia ficar, as condições de permanência e o que podia fazer. Por exemplo, se tinha residência. Agora, a autorização de residência é um direito à parte, né? Não tem nada a ver com visto, é um direito que os migrantes e visitantes podem requerer. Então, entrou, por exemplo, como residente fronteiriço, pode pedir autorização de residência. Entrou como apátrida, pode acumular aí o direito de residência. Então, agora é um direito que se acumula com os vistos. Então, ele é concedido para imigrante, residente fronteiriço ou visitante. A finalidade da residência pode ser pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, tratamento de saúde, acolhida humanitária, estudo, trabalho, férias, trabalho, né, são férias do trabalho. A lei fala assim. Prática de atividade religiosa ou serviço voluntário, realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural, reunião familiar. A pessoa vai ser beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação, detentora de oferta de trabalho, já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseja ou não reúna os requisitos para readquiri-la. É o caso do Deco, né? O Deco, aquele jogador brasileiro, ele era brasileiro, se naturalizou português para jogar pela seleção de Portugal, voltou a morar no Brasil, mas ele nunca retomou a nacionalidade brasileira. Ele poderia, então, fazer esse requisito. Ele não deseja retomar a nacionalidade brasileira, ele já teve. Então, ele pode ter direito de residência, né? Autorização de residência. Beneficiária de refúgio, de asilo ou de proteção apátrida, pessoa que seja menor de idade, nacional de outro país, ou menor apátrida, desacompanhado ou abandonado, que se encontre nas fronteiras brasileiras ou em território nacional, pessoa vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada por sua condição migratória, e pessoa em liberdade provisória em cumprimento de pena no Brasil. Então, essas são as pessoas beneficiárias da autorização de residência. Não se considera... Oi, pois não, pode falar. Esse jogador chamado Deco, daí ele voltou a morar no Brasil, só que ele ainda é considerado português, daí?
Ele não quis se naturalizar não, readquirir a nacionalidade. Ele poderia ter anulado a perda, né? Ele abriria a mão da nacionalidade portuguesa e voltar a ser brasileiro. Ele poderia, mas ele não quis. Deve ter os motivos pessoais dele. Eu acho que... Eu lembro de ter lido alguma coisa, mas eu tenho vaga lembrança disso. Acho que era por questão de transmissão para os filhos dele. Ele ainda queria ter filhos. Então, para os filhos terem nacionalidade portuguesa. Mas, por exemplo, ele não consegue votar aqui daí. Não. Ele teria que... Ou melhor, deixa eu refazer minha frase. Em princípio, não, mas em princípio, não. Ele é português, ele vota em Portugal. Porém, aí a gente entra em outro aspecto. Porém, existe o Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, que permite que portugueses equiparados votem no Brasil, olha só. Então, um português que viva no Brasil e opte pela equiparação ao brasileiro, ele continua sendo português, mas ele passa a ter todos os direitos do brasileiro, inclusive votar. Aí ele deixa de votar em Portugal. Ele é português vivendo no Brasil, tem todos os direitos do brasileiro, né, mas ele não pode mais votar em Portugal. E a recíproca é verdadeira. Pelo Estatuto da Igualdade que há em Portugal, brasileiros lá residentes que peçam a equiparação, eles podem votar em Portugal, mas não podem votar no Brasil. Eu sei que ficou Era complexo bem com essa isso, minha né? dúvida, professor. Não, era bem essa minha dúvida do português equiparado mesmo, que eu lembro que era uma via bem boa para os portugueses e também para o Brasil, né, por essa questão de reciprocidade. Uhum. Daí ele pode optar também por ser um português equiparado, então. Ele pode. Eu não sei se ele optou, mas ele está investido dessa possibilidade, sim. Beleza, então, obrigado. De nada. Não se considerar residência... não se considerar a autorização de residência a pessoa condenada criminalmente no Brasil ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, exceto se a conduta caracterizar infração de menor potencial ofensivo ou se trate de tratamento de saúde, acolhida humanitária, reunião familiar, ou houver previsão diversa em tratado. Então, nesse caso, se a pessoa já foi condenada, não vai ser beneficiária da autorização de residência, levando em consideração essas exceções. Autorização provisória de residência para o solicitante de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida, até a obtenção de resposta ao pedido. Então, a pessoa requer reconhecimento, né, do seu status de refugiado, ou de asilado, ou de apátrida, vai ser concedida a autorização provisória de residência. Então, ela vai poder morar no Brasil enquanto seu pedido é averiguado. E geralmente esse procedimento leva alguns meses até se concluir. E nesse prazo a pessoa pode morar no Brasil. Aí as disposições que eu já mencionei, né? Não precisa repetir. Ok. Parágrafo 4º, autorização de residência provisória. Definição restritiva de família. Na reunião familiar, no artigo 37, nós temos a possibilidade de um migrante ou visitante trazer seus familiares. Trazer familiares. Mas quaisquer familiares, não. Nós temos uma definição restritiva de família no artigo 37. Quem é da área de direito de família gosta de falar de boca cheia que não existe uma definição de família na legislação brasileira. E eu sempre contraponho. Artigo 37 da Lei de Imigração. Tem definição, sim. Ainda que restritiva, é uma definição, tá? Então, os juristas da área de direito de família não podem mais falar de boca cheia que não tem. Tem, sim. E o que diz o artigo 37? O visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao imigrante, primeiro, cônjuge ou companheiro sem discriminação alguma, ou seja, pode-se pensar em união homoafetiva, por exemplo. Pode-se pensar em casamento poligâmico. Pela legislação anterior, não se reconheciam os demais vínculos, senão o primeiro. Então, no caso de um casamento poligâmico, reconhecia-se apenas o primeiro vínculo.
Então, isso, eu me lembro de um caso julgado pelo STF que se referia a um cidadão saudita que tinha 3 esposas. Só o primeiro vínculo foi considerado válido. Os demais não eram considerados válidos. Será que eles estariam abrangidos, né, a segunda esposa, a terceira esposa, estariam abrangidos aí pela possibilidade do visto de reunião familiar, conforme inciso primeiro? Não sei, essa é uma questão ainda a ser analisada pelo Supremo. Ainda não houve um caso que problematizasse, mas a lei é bem clara, sem discriminação alguma, né? Então, tem que ver se prevalece isso, prevalece o princípio da igualdade da Constituição, enfim. Segundo, filho de imigrante beneficiário de autorização de residência, ou que tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência. Então, o filho, né? Então, o imigrante é o estrangeiro que tem a autorização de residência, o filho dele pode vir. Terceiro, ascendente e descendente até o 2º grau, ou irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência. Então, ascendente e descendente ou irmão de brasileiro. Então, um brasileiro que tenha pais estrangeiros. Os pais estrangeiros desse brasileiro têm direito ao visto de reunião familiar. Descendente até o 2º grau. Por que essa limitação? Eu não sei. Um brasileiro pode trazer o seu neto? Pode. O neto é estrangeiro? Pode. Mas não pode trazer o bisneto? Por que não pode trazer o bisneto? Eu nunca entendi a lógica disso. Por que não pode trazer um bisneto que é estrangeiro? Não faz sentido. Ou irmão de brasileiro, né? Então, alguém que tenha, um brasileiro que tem um irmão que é estrangeiro, o irmão pode vir com visto de reunião familiar. Ou de imigrante beneficiário de autorização de residência. E, por último, o imigrante que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda. Então, se por algum motivo um brasileiro está, uma criança, né, brasileira, menor de idade, está sob a tutela ou guarda de um estrangeiro em outro país, esse indivíduo tem o direito ao visto para fins de reunião familiar. Então, para vir morar no Brasil. Impedimento de ingresso. Então, nós vimos as situações de ingresso. Agora vamos ver as situações de impedimento desse ingresso. Então, é o que está no artigo 45. Vai ser feita uma entrevista com o estrangeiro que queira ingressar no território brasileiro, o imigrante ou visitante. E pode ser denegado. É uma questão de discricionariedade. É a Polícia de Fronteira, que no nosso caso é a Polícia Federal. A Polícia Federal exerce a função de autoridade migratória no Brasil, que vai aferir, que vai averiguar se a pessoa atende aos requisitos. Portanto, vai da discricionariedade dessa autoridade. E toda a denegação deve ser fundamentada. Essa é uma determinação da lei. Se denega o ingresso, se barra o indivíduo, deve ser fundamentado esse ato. E a nossa autoridade migratória é a Polícia Federal. Quais são as causas de impedimento de ingresso? Expulsão vigente. O indivíduo foi expulso do Brasil. A gente vai falar de expulsão já já. O indivíduo foi expulso. Antigamente, pelo regime da lei de imigração, a ideia é que a expulsão fosse por toda a vida, tá? Expulso uma vez, nunca mais pode voltar para o Brasil. A ideia é geral, ou pelo menos enquanto estivesse em vigor o decreto expulsório. Aí, periodicamente, o governo federal revogava decretos de expulsão. Mas, em tese, assim, a tendência era que fosse para a vida toda, né? A lei de imigração mudou isso. Agora, a pessoa, quando é expulsa, ela é expulsa por um prazo determinado, um número de anos. E aí, enquanto estiver em vigor, estiver dentro desse prazo, estiver em vigor a expulsão, a pessoa não pode voltar. Então, ela pediu para entrar, a autoridade migratória viu que está expulsa, não vai permitir o ingresso dessa pessoa. Condenação ou processo por crime de direitos humanos ou crime doloso passível de extradição.
Então, se a pessoa cometeu um daqueles 3 tipos penais que a gente falou, né? Crime de genocídio, crime de agressão, crime de guerra, a pessoa não pode ingressar. Ou crime doloso passivo de extradição. A ideia é, para que deixar a pessoa entrar se depois a gente vai ter que extraditá-la? Então, se a autoridade migratória tem conhecimento disso, já nem deixa entrar. Vai entrar para só depois ter uma complicação para extraditar, então já nem entra. Nome em lista de restrições. Um exemplo de lista de restrições foi a vigente na época da Copa do Mundo aqui, em 2014. Por exemplo, os hooligans do Reino Unido, né, estavam listados em listas de restrição e não podiam entrar, porque eles faziam balbúrdia em estádios, brigas, quebra-quebra. Então, alguns que tentaram viajar para o Brasil foram barrados, porque os seus nomes constavam em lista de restrição. Documento de viagem irregular. Então, apresentou um documento que seja inválido, esteja vencido, rasurado, com indício de falsificação. A pessoa não pode entrar. Às vezes, você sabe, né, podem implicar com a foto, uma foto muito antiga. É o que muitas vezes fazem na Argentina, com documentos brasileiros. A foto não corresponde, a foto antiga não permite. As nossas autoridades migratórias têm essa prerrogativa também, de barrar estrangeiros pelo mesmo motivo ao tentar ingressar no Brasil. Razão de viagem inconsistente com o visto. Por exemplo, tem visto de turismo, né? Vem para fazer turismo. Aí na entrevista inicial de ingresso fala assim, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu vou para São Paulo fazer uma entrevista de emprego e tal. Não condiz com visto. Visto de turista para realizar atividades de lazer, né? Não é para fazer entrevista de emprego. Então, se a autoridade migratória achar que isso é relevante, impede seu ingresso. Tem um caso que é o inverso, né? Não é de estrangeiro entrando no Brasil, é brasileiro viajando para os Estados Unidos. Esse é um caso que um colega me contou. O sujeito estava indo com visto de turista e ele ia ficar na casa de um amigo, né? Ele tinha tudo comprovado, ele tinha os e-mails que eles tocaram, ele imprimiu, em que o amigo confirmava o convite, né? Fazia o convite para ele ficar na casa dele, ele ficar por tantos dias. Tudo isso é perguntado, né? Quantos dias vai ficar, onde vai ficar, tem reserva de hotel, não tem, né? E ele imprimiu os e-mails, né? Mostrando lá para comprovar que ele vai ficar na casa de um amigo nos Estados Unidos, tal. E ele apresentou isso na entrevista de ingresso. Só que nos e-mails dizia-se o seguinte, que eles estavam combinando de que esse brasileiro ia tocar na banda do amigo nos Estados Unidos, num bar lá, e eles receberiam um cachê por aquela noite. Seria, assim, uma atividade lúdica, de lazer, não é uma atividade profissional. Mas isso, da remuneração por tocar uma noite lá no bar, foi considerado como motivo não correspondente ou melhor, ação não correspondente ao motivo de ingresso. E não permitiu o ingresso desse brasileiro, né? E ele foi repatriado ao Brasil. Então, razão de viagem inconsistente com visto. Claro, estou dando um exemplo inverso, tá, gente? Aqui é para estrangeiro que entra no Brasil. Não percam isso de vista. Fraude na solicitação do visto, ato contrário à Constituição. E a lei deixa claro que não são causas de impedimento de ingresso raça, religião, nacionalidade. Pertinência, deveria ser pertencimento, né? Pertinência a grupo social ou opinião política. Brasil dificulta a entrada de espanhóis e cria barreira à entrada de profissionais em busca de emprego. Uma notícia de 2012. A decisão do governo brasileiro de restringir a entrada de espanhóis é uma resposta a casos como o de Dionísia Rosa da Silva, 77, à direita, que ficou 3 dias retida no aeroporto de Madrid. Na imagem, ela se emociona ao ser recebida por familiar no aeroporto de Guarulhos. Ela voltou ao Brasil no último dia 8. É uma situação que eu já contei para vocês. O Brasil vinha reclamando da Espanha que vários brasileiros eram barrados no momento do ingresso na Espanha e repatriados ao Brasil.
muitos com motivos legítimos de viagem, estudo, trabalho, pesquisa, palestra, lazer, né? E muitos deles eram barrados e repatriados ao Brasil. E aí o Brasil, como retaliação, depois de tentar muito a via diplomática, o Brasil resolveu aplicar uma retaliação à Espanha, barrando espanhóis. Então, um dos casos foi esse dessa senhora de 77 anos, que ficou 3 dias no aeroporto de Madrid e não pôde entrar e teve que voltar. Então, o Brasil passou a fazer o mesmo com os espanhóis. E essa notícia fala disso. O espanhol Pablo Ferreiros Bené, natural de Alicante, chegou a São Paulo no último dia 2 para participar de uma feira educacional em vários estados do Brasil. Sem motivo aparente, sob o argumento de que precisava de visto de trabalho, as autoridades brasileiras de imigração lhe negaram a entrada e o devolveram à Espanha, no mesmo avião em que havia chegado. É o último episódio da guerra bilateral de fronteiras que Brasília acaba de reabrir e que já prejudica a relação entre os dois países. O governo de Dilma Rousseff avisou Madrid, no final de janeiro, sobre seu propósito de endurecer as restrições ao ingresso de espanhóis em seus aeroportos. Segundo o ministro das Relações Exteriores, tratava-se de uma medida de reciprocidade que afetaria só os turistas. As respostas aos repetidos casos de rejeição de brasileiros no aeroporto de Barajas, em Madrid, às vezes injustas, segundo Brasília, o país sul-americano exigiria dos espanhóis e não de outros europeus os mesmos requisitos que, em aplicação do Tratado de Schengen, a Espanha exige dos brasileiros e outros extracomunitários: passagem de volta, reserva de hotel ou carta de convite para hospedar-se em uma casa e prova de que a pessoa possui dinheiro para a estada. As novas e recíprocas medidas entrariam em vigor em 2 de abril, mas a medida foi antecipada em pelo menos um mês e, segundo os depoimentos colhidos a respeito, está sendo aplicada com extremo rigor e formas questionáveis. Pablo Ferreiros, 28, não foi ao Brasil como turista. Se tivesse dito que o era, talvez o tivessem deixado passar porque cumpria as condições. Mas disse a verdade, que ia a uma feira de intercâmbio entre professores como diretor de uma escola espanhola de negócios. Então é um exemplo que eu dei para vocês no começo da disciplina de aplicação de medida de reciprocidade, que é uma das maneiras de sanção precária do direito internacional. O direito internacional não admite, não tem a possibilidade de medidas coercitivas, não existe coerção da norma internacional. A norma internacional não é dotada de coercitividade. Então, quando há uma violação, o Estado que viola incorre em responsabilidade internacional. E uma das formas de fazê-lo demover de ideia ou ser punido por isso são as sanções precárias. Aqui é um exemplo de sanção precária. O governo brasileiro, defendendo os interesses e a reciprocidade, passou a aplicar as mesmas medidas que o governo espanhol aplicava aos brasileiros. E o último tópico, retirada compulsória, em que nós vamos tratar de 3 institutos: a repatriação, a deportação e a expulsão. Então, vamos deixar claro, reiterar algo que eu havia dito antes. Aqui se trata de medidas unilaterais do Estado brasileiro. O Estado brasileiro vai retirar o estrangeiro à força. Unilaterais, porque ele não está agindo com nenhum outro Estado. Se for uma medida em que o Estado brasileiro age com outro Estado, já não é mais retirada compulsória, aí é cooperação jurídica internacional. Aí os institutos são outros, aí é extradição, transferência internacional da pessoa presa, transferência da execução da pena, são outros institutos. Então aqui nós vamos falar desses 3 institutos em que o Brasil age sozinho. O pressuposto é que o estrangeiro, por exemplo, que ingressou de maneira regular, entrou com um visto, quando se expire o visto, as condições de permanência, ele se retire voluntariamente. Esse é o pressuposto. Por exemplo, ele entrou como turista, ficou o prazo que o visto lhe dá de 90 dias e o pressuposto é que ele saia espontaneamente. Ou peça a prorrogação por mais 90 dias, totalizando 6 meses, para permanência como turista. Mais do que isso, já não é turista, né? Aí ele pode prolongar a sua estada no Brasil.
Terminado o prazo, ele tem que se retirar voluntariamente. E se ele não se retira, se ele fica morando no Brasil, aí ele está sujeito à retirada compulsória. Aí o Brasil pode retirá-lo à força. É isso. É para isso que servem essas medidas unilaterais. Então, o estrangeiro que sofre uma medida compulsória, ele vai ser enviado para o país de sua nacionalidade ou para o país de procedência, porque ele pode ter uma nacionalidade X e veio de país Y para o Brasil. Então, na hora dele sofrer a medida compulsória de retirada, ele vai ser enviado ou para o país de onde ele veio ou para o país de sua nacionalidade. Ou então para qualquer outro país que o aceite, né? Se for o caso. Caso de deportação e expulsão, esquecendo repatriação, o chefe da unidade da Polícia Federal representa a União em juízo na Justiça Federal. No caso, quando se trata de deportação e expulsão, quem atua em nome da União é o chefe da unidade da Polícia Federal. E em todos os casos, são assegurados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos da lei. Então, vamos falar de cada um dos institutos. Repatriação, artigo 49. A repatriação é uma medida administrativa, não é uma medida judicial, é uma medida administrativa. Não é uma medida legal também, é administrativa, puramente administrativa, que implica a devolução da pessoa quando a pessoa está em situação de impedimento de ingresso. Então, a pessoa sofreu algum impedimento de ingresso em função do que nós havíamos estudado, ela vai ser repatriada. Então, chegou no aeroporto, né, viajou, pousou no Brasil, se apresentou no guichê, né, com passaporte. Aí, a autoridade migratória viu que aquela pessoa está numa lista de restrições. É um hooligan. Então, aquela é uma lista de restrição em vigor. Ela vai ser impedida de ingressar e vai ser repatriada. Veja que são duas coisas diferentes, né? O impedimento de ingresso, que nesse caso enseja a repatriação. São duas coisas diferentes. Impedimento de ingresso aqui na Ponte da Amizade, por exemplo, né? A pessoa vem do Paraguai para entrar no Brasil e vai ter uma estada mais longa, ela tem que pedir o visto. Digamos que não vamos pegar Paraguai, né? Porque aí o regime Mercosul é outra coisa. Digamos um estrangeiro de outro país, um taiwanês, vamos pegar assim. Então, quer vir para o Brasil, tem que passar ali na Polícia Federal, né, e requerer o visto de ingresso. Se for denegado, se incorrer em qualquer situação de impedimento de ingresso, aquilo que a gente viu, a pessoa só tem que dar a volta e atravessar a ponte de volta para o Paraguai, só isso. Não vai sofrer repatriação, né, porque ali é a fronteira terrestre. A repatriação é colocar no avião para mandar de volta, colocar no navio para mandar de volta. Ônibus que seja, né? Mas isso nas fronteiras terrestres não acontece. É só a pessoa dar a volta e retornar ao seu país. Sempre será feita a comunicação à empresa transportadora e ao consulado. O consulado da nacionalidade daquela pessoa vai ser avisado. E a empresa transportadora, para que a empresa transportadora remarque a passagem de volta, antecipando o retorno daquela pessoa que está sendo repatriada. Então, aquele espanhol do caso lá, né, que foi impedido, bode expiatório, coitado, né? Mas aconteceram muitos casos com muitos brasileiros também coitados da mesma situação. É lamentável, mas foi uma medida necessária, foi o que acabou, no fim, resolvendo o conflito com a Espanha. É triste que haja bodes expiatórios, mas também é igualmente triste que tenha havido tantas vítimas brasileiras nesse processo. Então, no caso, aquele espanhol que teve o seu ingresso impedido, ele foi repatriado. Então, ele foi conduzido até a empresa aérea, onde foi remarcado o seu voo de retorno, provavelmente para o voo seguinte. E aí ele foi repatriado ao Brasil. A Defensoria Pública da União é notificada. Exceções. Então, não se aplica a repatriação para refugiados, para menores desacompanhados, para apátridas. Não se aplica a repatriação quando a devolução possa representar risco à vida,
a integridade pessoal ou a liberdade da pessoa. Deportação. Agora a deportação. É medida decorrente de processo administrativo. Então, como eu disse antes, antigamente, sob o regime do Estatuto do Estrangeiro e até antes dele, o Estatuto do Estrangeiro era de 1980. A ideia da expulsão era que a pessoa fosse expulsa do país e não voltasse mais. Sob o regime do Estatuto do Estrangeiro, a pessoa só poderia voltar quando o decreto expulsório fosse revogado. Então, se operava mediante decreto presidencial. Olha só como que era a expulsão, gente. Era decreto presidencial. E enquanto o decreto presidencial estivesse em vigor, a pessoa não poderia retornar. Então, era uma medida legal. Geralmente não, né? Como acontecia a expulsão antes. Havia um processo administrativo no Ministério da Justiça de que resultava um parecer favorável ou desfavorável à expulsão, que era dado ao presidente. Se o presidente acatasse, ele faria um decreto expulsório e a pessoa era expulsa. Era assim que funcionava. Teve um caso bastante badalado do presidente Lula, quando ele tentou expulsar um jornalista. Como que é? O Rotter. Larry Rotter, do New York Times. Que ele tinha feito uma matéria que desagradou, né? E o Lula expulsou, né? Baixou o decreto expulsório, mas ele teve que revogar porque pegou muito mal depois. Então foi uma tentativa de expulsão. A expulsão era assim, né? O decreto presidencial. No atual regime da lei de imigração mudou completamente, não é mais assim. Então hoje é um processo administrativo que, com devido processo legal, com ampla defesa, contraditório, que vai redundar na expulsão da pessoa. A pessoa, para ser... eu estou falando de expulsão, mas é deportação, tá? Tá aqui, tá. Eu segui um roteiro e estou vendo outro. É isso, a numeração tá errada. Então, estou falando de deportação, de expulsão. Expulsão. Então, antes era decreto. Agora é uma medida administrativa. Então, é uma retirada compulsória e impedimento de reingresso por prazo determinado, até o dobro do tempo da pena, mediante sentença transitada em julgado por crime de direitos humanos ou crime doloso comum. É o seguinte, hoje, a expulsão acontece quando o estrangeiro comete crime no Brasil, é julgado no Brasil, condenado, cumpriu a pena. Terminou de cumprir a pena? Expulsão nele. Tá? O estrangeiro que cometeu o crime e cumpriu pena no Brasil, terminou de cumprir a pena, ele é expulso. Por quanto tempo? A lei diz que é até o dobro do tempo da pena. Ele cumpriu pena de 5 anos, ele vai ficar expulso por 10 anos. Antes, no regime anterior, não havia limite, era enquanto o decreto estivesse em vigor. Agora, tem esse limite temporal. Antes era decreto, agora é uma medida administrativa. Não ocorre expulsão em caso de extradição inadmitida. Se o extraditando, né, o expulsando, perdão, tiver filho brasileiro dependente ou sob tutela, se tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, se tiver ingressado no Brasil até 12 anos de idade, se tiver 70 anos de idade ou mais e residente no Brasil há mais de 10 anos. Esse último aí é para não expulsar velhinhos, né? Então, o velhinho já tem idade, né? Se exigir que ele se recoloque em outro país, então tem um limite temporal aí, 70 anos. Desde que ele esteja no Brasil já há mais de 10 anos. Ou então aquele estrangeiro que entrou no Brasil até 12 anos de idade, entrou criança, cresceu no Brasil, estabeleceu vínculos sólidos no Brasil, é estrangeiro, sim, mas está aqui há muito tempo. Esse não vai ser expulso. E essas outras situações, né? Se tem filho brasileiro dependente ou sob tutela, não vai ser expulso.
Cônjuge ou companheiro residente no Brasil. Então, se casou com um brasileiro ou se casou com alguém que está no Brasil, estabelecido no Brasil, essa pessoa também não vai ser expulsa. Antes havia requisito de que tivesse cônjuge brasileiro há mais de 2 anos. Assim dizia o Estatuto do Estrangeiro. Mudou. Então, é assegurado contraditório e ampla defesa na expulsão. E há vedações, proibições. Então, não serão feitas expulsões coletivas ou expulsões que resultem em risco à vida ou à integridade física da pessoa. Eu pulei a ordem, gente. Deixa eu voltar para deportação, tá? Eu me confundi. Então, agora vamos falar de deportação. Então, é a medida decorrente de procedimento administrativo quando o estrangeiro está em situação migratória irregular. Atenção, eliminem do vocabulário de vocês a expressão imigrante ilegal. É um termo muito corrente, mas que é contrário aos direitos humanos. Como você pode dizer que um imigrante é ilegal, né? Vai criminalizar a existência dele. Então, nós dizemos que é imigrante em situação migratória irregular, ou pessoa em situação migratória irregular. Não mais imigrante ilegal. Então, a pessoa entrou com um visto. O exemplo que eu dei, né? Entrou com visto de turista. Turista é para exercer atividade de lazer, é para passear, para gastar dinheiro. É isso que faz turista. Então, entra com um visto de turista e está fazendo malabarismo no sinal, está procurando emprego, não pode, tem que entrar com visto respectivo. Essa pessoa está sujeita à deportação. Tá? Então, ela ficou em situação migratória irregular. Ou então expirou o prazo do visto. Ela veio com visto temporário, de estudo, fez faculdade, ficou 2 anos aqui, terminou a faculdade, venceu o prazo do visto e a pessoa continua morando aqui, está em situação migratória irregular. A pessoa está sujeita à deportação. Como acontece? Então, a pessoa que esteja nessa situação vai ser notificada. A Polícia Federal vai notificá-la da situação irregular e lhe dar um prazo de 60 dias para sair do país. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias, totalizando 4 meses, para regularização ou saída. Né? Então, a Polícia Federal notifica. Então, ela tem um prazo para ou sair voluntariamente ou regularizar a situação. Se venceu o prazo e ela não fez nenhum nem outro, nem saiu espontaneamente, nem regularizou a situação, aí ela está sujeita à deportação. E tem em vista que a deportação é uma violência, né, gente? É pegar a pessoa que já está estabelecida, já tem uma vida, e retirá-la e mandá-la para um lugar onde ela não quer. É uma violência, assim. Por isso a deportação deve ser aplicada com moderação em situações muito particulares. Tanto a deportação quanto a expulsão, né? Mas geralmente expulsão envolve crime, né? Então é outra coisa. Mas a deportação é muito mais sensível. Você retirar a pessoa de uma situação em que ela está estabelecida e enviá-la para um lugar onde ela não quer estar. É uma violência. Se a pessoa sai voluntariamente após expirado o prazo, né, da Polícia Federal, se considera que deu cumprimento espontânea à notificação. E não acontece nada. Né? Deu o prazo, ela saiu do prazo, cumpriu a notificação. A deportação não exclui direitos adquiridos. Então, se a pessoa já tiver imóveis, tiver bens e tudo mais, esses direitos são respeitados. Há o direito ao contraditório, ampla defesa, recursos com efeito suspensivo. Suspensivo quer dizer, recebeu o prazo lá de 60 dias da Polícia Federal. Aí entra com recurso. Já tinham passado 10 dias. Vai suspender enquanto esse recurso for julgado. Terminou de julgar e foi denegado, continua o prazo de onde tinha passado, de onde tinha parado. Né? Aí vai 11º, 12º dia. Efeito suspensivo. A Defensoria Pública da União é sempre notificada para, se quiser atuar no caso. E o apátrida deportado? Então, para deportar uma apátrida, é necessária a autorização prévia da autoridade competente, no caso do Ministério da Justiça. E a lei, o artigo 82, diz que não é aplicável a deportação se a medida configurar extradição não admitida. A gente não estudou extradição, mas a gente vai ver que não se admite extradição em várias situações, como, por exemplo, crime político.
A pessoa cometeu um crime político em outro país, falou mal do governo na China e foge para o Brasil. A China pede a extradição. O Brasil não vai conceder, porque não se extradita por crime político. E o que a lei está falando é que também não se deporta. Se não é permitida a extradição, não é permitida a deportação. Outro caso de extradição. Tipo penal. O tipo penal tem que ser igual nos dois países. Tem que existir nos dois países. Por exemplo, crime de adultério. Na Arábia Saudita, adultério é crime, no Brasil não é. O indivíduo cometeu adultério na Arábia Saudita, aí para não receber as chibatadas que a lei estabelece, ele vem para o Brasil. A Arábia Saudita pede extradição. O Brasil extradita? Não. Por quê? Porque não existe o tipo penal adultério. Acabou. Não tem o que fazer. Agora, se o tipo penal existir nos dois países, também é preciso a equivalência de pena. É o princípio da... Ai, nossa, eu tô enferrujado nesse tema, peraí. Me fugiu o termo correto, mas tem que haver igualdade de pena. Por exemplo, o indivíduo cometeu um homicídio na Arábia Saudita. Ok. Homicídio é crime no Brasil também. Ele foge para o Brasil. O Brasil pode extraditar? Em princípio, sim. Tem que ver a pena. Lá, a pena é pena de morte. Não, o Brasil não concede. Então, não pode conceder. Pode eventualmente conceder se a Arábia Saudita aceitar comutar a pena da restritiva de liberdade. Aí pode. Aí é um compromisso da Arábia Saudita com o Estado brasileiro de comutar a pena. Tudo bem, aí pode. Deportação. Pode deportação nas mesmas circunstâncias? Não pode. Tá? Então, se implicar extradição não autorizada, não se concede a deportação. E é isso. Só mudei de ordem. E aqui tem os dispositivos que eu transcrevi para ajudar a vida de vocês. Dúvidas? Questionamentos? Vamos à chamada. Alessandra. Presente. Amanda. Ana Carolina. Presente. Ana Laura Milioli. Presente. Ana Laura Pessoas. Presente. Ana Letícia. Presente. Ana Maria Alberton. Presente. Ana Maria Prebianca. Presente, professor. Cibele. Presente. Daniel. Presente, professor. Débora. Presente. Emanuele da Silva. Presente. Emanuele de Carvalho. Emerson. Não, Emily. Flora. Gabriel Estevão. Gabriel Novelli. Presente, professor. Gabriel Rabaioli. Gabriela Alves. Presente, professor. Gabriela Correia. Presente, professor. A Flora respondeu no chat. Ah, tá. Ok, obrigado. Gabriela de Oliveira. Gilmara. Presente. Graciela. Presente. Isadora de Souza. Presente. Isadora Tassiani. Presente. João Luiz. Presente. José Guilherme. Presente. Laísa. Presente. Lucas. Maria. Presente, professor. Murilo.
Presente. Natan. Omar. Presente. Paola. Pietro. Presente. Rafael. Presente, professor. Vanessa. Presente. Yasmin. Presente, prof. Alguém mais que respondeu? Natan. Gabriela de Oliveira. Ok, deixa eu ver. Ok, Natan. Ok, Gabriela. Feito. É isso, gente. Encerramos aqui então. Obrigado. Boa noite. Até a semana que vem. Bom fim de semana. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, prof.